2021 tá chegando e é óbvio que eu não poderia finalizar esse ano sem esse vídeo que já tá sendo aguardado por muitos. Meus amigos, demorou, mas chegou. Finalmente chegou a hora de você aprender todos os critérios mais importantes para você escolher um fundo imobiliário para investir seu dinheiro e já começar 2021 sabendo fazer boas escolhas. Fala galera, no vídeo de hoje você vai aprender como escolher um fundo imobiliário para investir em 2021, mas pode ficar tranquilo que tudo que eu falar aqui serve para 2022, 2023 e para os anos seguintes também. Então, para valorizar meu trabalho em trazer esse conteúdo para cá, já deixa seu gostei aí embaixo, porque isso vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo aqui é relevante, vai ajudar ele a ser entregue para mais pessoas. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Se você me deu essa moral, meu muito obrigado. Eu espero que um dia você me agradeça por isso também, mas agora, sem mais enrolação, vamos logo pro que interessa. A parada é a seguinte, eu listei tudo que é importante de ser analisado na hora de escolher em qual fundo imobiliário investir. E além disso, quem ficar até o final do vídeo vai ver como ter acesso a todos os dados que eu vou mencionar aqui no vídeo comigo mostrando na prática. Então fica até o final que você não vai se arrepender. Para quem ainda não sabe o que é um fundo imobiliário, é basicamente um tipo de investimento em que você investe em um empreendimento, que pode ser um shopping ou um prédio comercial, por exemplo, e se torna um dos donos daquele lugar. Logo você passa a receber uma porcentagem do aluguel pago pelas pessoas que estão ali. Obviamente que essa porcentagem é proporcional à sua participação no fundo. Isso que eu falei é a forma mais resumida possível de se explicar. Então, se você está aqui e não sabe o que é um fundo imobiliário, eu aconselho que você assista um dos meus vídeos anteriores, em que eu explico mais detalhadamente o que são fundos imobiliários, e eu vou deixar esse vídeo aqui nos cards, vai ter o link na descrição do vídeo e vai aparecer no finalzinho do vídeo também. Agora sim, vamos começar. A primeira característica que eu vou falar aqui é a taxa de vacância. Taxa de vacância é a porcentagem da quantidade de vagas que um prédio possui em relação à quantidade de salas que ele tem. Então imagina aí um prédio comercial que tem 10 andares e só tem 2 salas por andar. Se 2 salas estão vazias, é a mesma coisa que ter um andar inteiro vazio. O prédio tem 10 andares, então se um andar fica vazio, significa que 10% do prédio tá livre. Ou, se você preferir, o prédio tem 20 salas, 2 salas estão vazias, então a taxa de vacância é de 10%. É claro que eu falei de forma simplificada, mas na realidade a taxa de vacância se refere à área bruta locável do prédio. O que faz sentido, já que alguns prédios com certeza possuem salas que são maiores do que outras. E isso com certeza faz com que o aluguel dela seja mais caro. Então, para de fato achar a taxa de vacância de um fundo imobiliário, você deve pegar o espaço vacante, em outras palavras, a área desocupada, que não está sendo alugada, mas poderia, e dividir pela área bruta locável do imóvel, que é toda a área que seria possível ser alugada. Então, um prédio com 1000 metros quadrados, com espaço vacante de 500 metros quadrados, gera uma taxa de vacância de 50%. Esse mesmo empreendimento, com apenas 100 metros quadrados de área vacante, possui uma taxa de vacância de 10%. Aí eu te pergunto, para quem é dono do lugar, o que é melhor? O prédio está 50% desocupado ou apenas 10% desocupado? Pois é claro que quanto mais ocupado o prédio estiver, melhor, porque isso significa que existem mais inquilinos pagando aluguel que vai para o bolso de quem tem participação no fundo. E essa pessoa pode ser você. Então, para fechar, quanto menor a taxa de vacância, maior a quantidade de inquilinos e, consequentemente, a rentabilidade do fundo. Além de que isso te ajuda a imaginar que o fundo tem uma boa localização e uma boa gestão. Caso contrário, ninguém teria interesse em alugar alguma coisa por lá. Agora segura até o final do vídeo que lá eu vou te mostrar onde você consegue descobrir a taxa de vacância de um fundo e reforçar o conceito. Agora é a vez de falar do Dividend Yield. Para deixar mais fácil do que é, a tradução disso seria dividendo produzido ou a produção de dividendos. O Dividend Yield é a relação percentual entre o que você investe e o quanto você recebe de rendimento. Por exemplo, imagina que nesse mês a cota de um fundo imobiliário esteja custando R$100 e ele ofereceu um rendimento de R$1 por cota. Ou seja, o fundo pagou R$1 de dividendo. O Dividend Yield nesse mês foi de 1 sobre 100, que é 1%. Lembrando, é o quanto você recebe de aluguel, rendimento, dividido por quanto você paga para virar cotista do fundo, que é o preço da cota. Agora uma observação, 1% ao mês é um Dividend Yield até que altinho.
Eu particularmente gosto de evitar, porque vocês sabem, né? Quando a gente molha demais, o santo desconfia. E eu digo isso porque às vezes você encontra fundos que pagam 1% ou mais por mês durante uns 4 meses seguidos e depois não pagam mais quase nada. Então, para você não cair nessa, eu recomendo que você veja o dividend yield acumulado no ano, porque assim você vai ter uma noção melhor da estabilidade da performance, eliminando assim a possibilidade de você ver o único momento que o fundo pagou bem. Mas relaxa que já vou falar sobre isso também. O dividend yield acumulado no ano é você pegar todo o valor dos rendimentos dos últimos 12 meses e dividir pelo preço da cota. Então imagina esse fundo aí que a cota custa R$12. Finge que o valor da cota dele não variou e que ele pagou R$1 por mês em todos os meses. Você multiplicando esse R$1 por mês pelos 12 meses vai dar R$12 por ano. Que você dividindo por 100, que é o valor da cota, vai te dar um dividend yield anual de 12%. E isso, na hora que vocês forem procurar fundos, vocês vão perceber que isso não é algo tão comum de se encontrar. O que só confirma a minha hipótese que um fundo que paga 1% em um mês dificilmente se mantém pagando a mesma coisa ao longo do ano. Ah, Léo, então qual é a média de dividend yield anual? Olha, fundos que possuem consistência nos rendimentos ao longo do ano, muitas vezes são fundos bem administrados e mais seguros. Esse tipo de fundo paga aí em média 6% ao ano. Porém, eu também gosto de ter fundos na minha carteira que paguem ali uns 7,5% ao ano, 9%, porque dessa forma eu sinto que fica no meio termo interessante. Fundos que paguem mais do que isso eu posso até comprar, mas só fazendo uma pesquisa mais cuidadosa. Meu objetivo aqui é passar valores realistas para vocês se basearem, porque eu não quero ninguém aqui sendo ganancioso e correndo mais risco de bobeira. Taxa Selic tá entregando aí 2% ao ano no momento em que eu gravo esse vídeo e você vai ficar nessa aí de ficar insatisfeito com um fundo que paga entre 5% e 10%? Ah, pelo amor de Deus, né? Sem contar que você ainda tem o potencial da valorização da cota. Então, baixa a bola. Enfim, galera, novamente, final do vídeo eu vou te mostrar onde tu encontra os dividend yields dos fundos imobiliários. O próximo requisito a ser avaliado é o P sobre VPA. O nome assusta, mas é tranquilo também. P significa preço da cota. VPA significa valor patrimonial por ação, que na verdade deveria ser VPC, inclusive tem algumas pessoas que falam VPC, que seria valor patrimonial por cota. O que acontece é que essa formulazinha começou a ser usada para avaliar ações, então acabou ficando VPA porque o conceito é o mesmo. Enfim, cara, chama do que tu quiser, VPA, VPC, o que importa é que é o preço da parada. Enfim, no P sobre VPA você descobre o quão mais caras ou quão mais baratas estão sendo negociadas as cotas do fundo na bolsa em relação a quanto foi avaliado o patrimônio físico do fundo. Ou seja, o valor do patrimônio precificado pelo mercado, que é o preço vezes o número de cotas emitidas, e o valor do patrimônio avaliado, que é por quanto dinheiro o gestor do fundo conseguiria vender o imóvel ou os imóveis do fundo fora da bolsa, os imóveis físicos mesmo. Então, repetindo, o P é o preço da cota, o que a gente já tem. O VPA é o valor avaliado divididos pelo número de cotas emitidas. Repetindo, no final do vídeo eu vou te falar onde vocês vão encontrar essas informações e vou reforçar o que eu tô falando agora. Mas só para dar um exemplo. Imagina aquele fundo que o preço da cota é R$100. Esse mesmo fundo tem um patrimônio avaliado em 50 milhões de reais. Isso significa que todos os imóveis que o fundo possui valem juntos 50 milhões. E vamos supor que esse fundo tenha emitido até hoje 500 mil cotas. Então, para achar o VPA, a gente pega o valor patrimonial que foi avaliado e divide pelo número de cotas emitidas. Nesse caso, 50 milhões divididos por 500 mil cotas vai dar 100. Esses 100 são o valor que a cota em si vale em relação ao valor do fundo. Como vocês podem ver, o preço da cota está exatamente R$100. Então, o P sobre VPA é 100 sobre 100, que dá 1. Quando o valor dá 1, significa que, teoricamente, a cota está sendo negociada pelo valor real do fundo. Quando a conta dá menos do que 1, significa que a cota está sendo negociada a um valor descontado. Ou seja, pode ser uma oportunidade. E quando dá um valor maior do que 1, significa que a cota está sendo negociada a um valor supervalorizado. E pode ficar tranquilo que você não precisa ficar fazendo toda essa conta. No final do vídeo eu vou te mostrar onde achar o P sobre VPA. Então você só precisa saber o que ele significa e consultar. De fato, o P sobre VPA é um ótimo fato a ser observado. Mas tanto ele quanto qualquer outro não pode ser analisado isoladamente. Porque normalmente, quando as cotas estão sendo negociadas abaixo do valor em que elas foram avaliadas, isso pode significar tanto uma oportunidade quanto que o fundo tem problemas estruturais ou de gestão. Assim como um P sobre VPA maior do que 1 pode significar uma compra cara ou uma expectativa que o fundo poderá crescer, se expandir e se valorizar no futuro e, consequentemente, entregar maiores rentabilidades. Agora chegou a hora de mencionar o quarto indicador, que é a liquidez.
Liquidez é nada mais nada menos do quão fácil é de você vender suas cotas. E você descobre isso observando o número de cotas negociadas no mês. Quanto mais pessoas estiverem negociando aquela cota, mais fácil é de você vender quando precisar. Mais uma vez, no final do vídeo você vai ver onde encontrar essa informação. Agora vamos falar da diversificação, que é basicamente quantos imóveis aquele fundo tem. Quanto mais imóveis ele tiver, melhor. Porque se acontecer alguma coisa que prejudique um imóvel, ainda terá outros em funcionamento. Então, um fundo imobiliário diversificado possui menos risco de inadimplência, que seria não receber aluguel, e qualquer outra coisa que possa prejudicar o desempenho e desenvolvimento do fundo. Coisa que se o fundo tivesse apenas um imóvel, ele ficaria escravo de apenas aquele imóvel e daqueles inquilinos. E adivinha, no final do vídeo você vai ver como descobrir isso também. E agora vamos falar da localização. Como vocês já viram, imóveis bem localizados tendem a ter uma alta procura. Tendo uma alta procura, existem muitas chances de que a maior parte dos espaços locáveis nele estejam sendo alugados. E a forma de você descobrir se a localização do fundo é boa ou não é simplesmente analisando se o local em que ele está faz sentido, levando em consideração o segmento dele. Por exemplo, um prédio comercial. Você já deduz que uma boa localização para ele seja próximo do centro comercial daquela cidade. Um local de fácil acesso, com pontos de transporte público e não isolado em um lugar deserto ou mal apresentável. Hoje em dia você consegue ter uma boa noção de como é a região só caçando no Google Maps. Então, caso o fundo tenha imóveis em regiões distantes de onde você mora, não tem mais desculpas para isso e no final do vídeo você vai ver que é mais tranquilo ainda do que você pensa. Calma, eu sei que você é ansioso, mas antes de chegar na parte final, eu vou mencionar os últimos indicadores de forma mais rápida e resumida. Que são a renda recorrente, que eu falei lá no início do vídeo, que é nada mais que você analisar se o fundo paga dividendos aproximados a cada mês, como eu já falei, mas de novo, nunca veja indicadores de forma isolada, porque pode acontecer do fundo emitir mais cotas e, consequentemente, reduzir a distribuição de dinheiro por cota. Porém, você continua tendo a mesma porcentagem de participação no fundo. Então, quando isso acontece, você recebe mais cotas para manter sua posição da mesma forma que antes. Alguns fundos fazem isso com o objetivo de deixar as cotas mais baratas. Cotas mais baratas fazem com que elas sejam mais acessíveis para outras pessoas. Então a procura por elas aumenta e a liquidez acaba aumentando também, o que é ótimo. Então nunca veja indicadores de forma isolada. Nesse caso, foca no dividend yield porque ele não deve se alterar. Agora eu falarei rápido, e agora é rápido mesmo, da relação com os investidores que o fundo possui. Isso é uma questão que você consegue analisar caso o fundo entregue relatórios com frequência dizendo a situação atual e expectativas futuras do fundo de forma clara, objetiva e apresentável. Então, se é possível observar consistência e transparência nos relatórios gerenciais, isso é um ótimo sinal. Vou mostrar onde você tem acesso a isso já já. Agora eu vou falar sobre as duas últimas que são ou deveriam ser óbvias. A primeira é que a renda média anual real de um fundo seja maior do que a renda média anual real de um título público. Porque fundos imobiliários são um tipo de investimento em renda variável. Logo, eles são mais arriscados do que investimentos em renda fixa. Se neles você corre mais risco, não existe lógica em você investir para ter retornos inferiores a um rendimento de título público, que são muito mais seguros. Como eu já falei, no momento que eu gravo esse vídeo, a nossa taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, está em 2%. Então, eu acho muito difícil você encontrar um fundo imobiliário decente que pague menos do que isso por ano. Como eu já falei, a maioria geralmente fica entre 5% e 10%. Mas, se você está vendo esse vídeo no futuro, onde um título público te remunere 10% ao ano, como já aconteceu, vale a pena ver como está a situação de dividend yield anual de fundos imobiliários para se certificar de que esteja maior ou menor do que isso. Caso esteja menor, não tem sentido em correr mais risco e ter seu dinheiro rendendo menos. Agora a última, antes da gente ir para a parte principal, também é rapidinho, é você analisar o desempenho do fundo em relação ao IFIX. O IFIX é o índice de desempenho de fundos imobiliários. Se um fundo está performando melhor do que ele, significa que ele performou acima da média dos fundos disponíveis no mercado. Então, não deixa de ser algo interessante a ser analisado. E agora chegou a hora de você pegar o resumo de tudo que eu falei, vendo tudo na prática. Se você ficou até aqui, comenta aí embaixo dizendo que agora você está preparado para investir no fundo imobiliário e vamos lá. Então, galera, o que vocês vão ter que fazer é abrir aqui no Google e ver Funds Explorer. Você vai clicar nessa primeira opção, né? Ou você pode botar no teu navegador direto aqui, ó, www.fundsexplorer.com.br. Aqui aparece uma área para você assinar ou para você entrar no seu cadastro. Eu não sou assinante, esse vídeo não está sendo patrocinado pelo pessoal do Funds Explorer, mas ele realmente é a melhor plataforma que tem para vocês analisarem fundo imobiliário, na minha opinião.
Eu não uso somente ela, vou mostrar também uma outra opção daqui a pouco. Mas enfim, o que você vai fazer? Após entrar aqui no site, vocês vão vir aqui embaixo. Vocês podem clicar aqui em lista de FIIs, que aqui você pode filtrar pelo fundo imobiliário que você deseja. Então, se você tem algum fundo imobiliário em mente, você vem, coloca o nome dele aqui. Ou você pode ir vendo todos os fundos que tem disponíveis e clicar, ó. E aí você já vai dar nas informações dele. Mas não é isso que eu vou mostrar para vocês no momento. Eu vou voltar. Não quero presente. Voltar aqui, clicar em ranking de FIIs. E aqui, ó, vocês podem filtrar todas as informações que eu comentei ao longo do vídeo para vocês. Então vamos lá. Tire aqui um pouquinho do zoom da tela para poder clicar aqui e arrastar para o lado para vocês conferirem tudo. Mas enfim, vamos lá. Aqui, em cada opção que você clicar, você vai colocar automaticamente tudo na ordem. Então, por exemplo, aqui em código, está tudo em ordem alfabética. Se você clicar, você vai ver a ordem alfabética de trás para frente. Setor, se você clicar aqui, você consegue filtrar tudo, se eu não me engano, entra em ordem alfabética de setor também, ó. Aqui, ó, hospital, hotel, híbrido, e vai indo na ordem, ó, logística, outros, shoppings, títulos, enfim, você clicando aqui novamente, faz a ordem alfabética de cada setor invertida. Preço, mesmo esquema, se você clica aqui, você vê do mais barato até o mais caro fundo imobiliário disponível. Se você clica novamente, você vê do mais caro para o mais barato. Liquidez diária, mesma coisa. Então assim, apenas por aqui, vocês já podem ver que vocês conseguem descobrir o que é uma liquidez diária interessante, né? Como vocês viram, quanto maior a liquidez, melhor. Então, por exemplo, esse MXRF11, né? Ele tem 785.425 cotas negociadas, ou seja, é um fundo muito líquido. Inclusive, eu vou aproveitar e usar ele aqui. Eu não vou analisar ele, isso aqui não é uma recomendação de compra, isso aqui é só para usar como exemplo, tá? Mas vamos lá. O preço atual dele é de R$10,22. Olha só, um fundo que tem um preço baixo, consequentemente, acaba sendo mais líquido. Dividendo, ele pagou R$0,06 de dividendo. O dividend yield dele tá 0,57, que, como vocês viram, tá na média que eu disse, entre 0,5% e aquele 0,9%. Vocês vão ver aqui, ó, no final do ano, vai dar ali mais ou menos uns 7% ao ano. Aqui, ó, dividend yield dos 12 meses acumulado 8,25%. Aí aqui, ó, você pode ir chegando ainda mais para o lado, dividend yield aqui ano 7,33%. Variação de preço dele, né, da cota foi de 1,63%, ou seja, a cota dele se valorizou 1,63% nesse período. A rentabilidade total dele foi de 2,21%, rentabilidade acumulada de menos 2,55%. E aqui, caso vocês tenham alguma dúvida, você pode passar o mouse aqui em cima, ó, de rentabilidade no período. O que isso significa? Aí está escrito aqui, ó, retorno calculado considerando o dividend yield e a variação da cota no último mês. Rentabilidade acumulada, qual é a diferença? Aqui é o retorno calculado considerando o dividend yield e a variação da cota desde o início do ano até o último mês. Então assim, aqui você tem tudo já discriminado, tudo já explicado. Olha aqui o VPA, que é o valor patrimonial por ação que eu falei. Se você passar aqui, você vai ver, ó, resultado da divisão do patrimônio líquido sobre o total de cotas do fundo. Foi justamente o que eu falei também no vídeo. Patrimônio líquido, que é o quê? É nada mais, nada menos do que todo o valor de todos os imóveis juntos do fundo. E aí você chega aqui e vai ver, ó, o último valor de patrimônio líquido anunciado pelo fundo. P sobre VPA, mesma coisa. Aquilo que eu falei, né? O quão mais próximo de 1, isso significa que ele está perto do preço justo dele, né? Aqui no caso está 1,01, ou seja, ele está quase nada acima. Mas, por exemplo, se você clicar aqui, ó, você vai ver que tem fundos que estão menos 2,58, mas vocês vão ver também que isso aqui é só um ponto fora da curva, né? Porque o resto aqui, ó, 0,28, 0,44, 0,68. Então são fundos que, teoricamente, podem ser fundos que apresentam alguma oportunidade. Mas eu vou voltar lá agora voltei aqui agora para o MXRF11 lá no topo. Enfim, já vimos aqui o VPA, o patrimônio líquido, o P sobre VPA, dividend yield patrimonial, e muitas vezes terão algumas opções aqui que não terão informações. Por exemplo, aqui, quantidade de ativos é zero. Por quê? Porque ele é um fundo imobiliário híbrido. Porém, se você ver aqui, ó, um fundo imobiliário de shoppings, ó, vamos lá, vou selecionar aqui, procurar aqui um fundo imobiliário de shoppings, ó. Vamos lá, pegar um... Aqui, ó, HGBS 11, shoppings.
Aqui, ó, dividendo no último mês, preço atual, tudo direitinho. Vou vir aqui lá no final, quantidade de ativos, 16, ou seja, é um fundo imobiliário de shoppings que é bem diversificado, tem 16 ativos, enfim. E além disso, você pode clicar aqui em todas as colunas e você selecionar quais são as informações que você quer ou não quer ver. Inclusive eu passei aqui, ó, pela vacância, ó, como vocês podem ver, esse HGBS 11, por exemplo, ele tem 7,57% de vacância, ou seja, apenas 7,5% do fundo está disponível. Você pode ver aqui que o de baixo está 11% livre, o outro está 2,50% livre. Se você clicar aqui, ó, na ordem, vocês vão ver que tem, ó, por exemplo, esse fundo aqui está totalmente livre, não tem ninguém alugando ele. Aqui 87, 76, mas, como vocês já sabem, quanto menor a taxa de vacância, melhor. Então vocês podem ver aqui que tem alguns que estão em 0%, outros que aqui já começam a subir, ó, 3%, 5%. Então qualquer coisa assim abaixo de 20% já é interessante. Agora eu cacei aqui de novo o HGBS 11 para mostrar para vocês as outras informações. Vou clicar aqui nele. Tanto ele quanto os outros vocês vão dar em uma página parecida com essa. Sair aqui. Ele mostra aqui a liquidez diária dele, o último rendimento, dividend yield, 0,29%. Tá um dividend yield meio baixo, por quê? Estamos no meio de uma pandemia, então os fundos de shoppings foram, de certa forma, prejudicados nesse momento. Poucas pessoas conseguiram se manter pagando, né, os aluguéis nas lojas de shoppings, então por isso que o dividend yield provavelmente dele deu uma caída. Aqui vocês podem ver o gráfico aqui da cotação dele. Você pode botar aqui para ver nos últimos 30 dias, nos últimos 6 meses ou nos últimos 12 meses. Aqui claramente é quando teve a pandemia, os shoppings foram mais afetados, a cota dele caiu para 169, e agora, próximo de Natal, que é quando eu gravo esse vídeo, já vocês podem ver que ele até deu uma crescida considerável, né? Só nessa última semana agora, ó, dia 16/12, dia 17 e no dia 18. Indo um pouquinho mais aqui para baixo, você pode ver aqui a razão social, né, que é o nome do fundo, o número de cotas emitidas, aquela informação que eu também falei no vídeo, o patrimônio inicial, o número do CNPJ, o segmento. Mais aqui embaixo tem outros dados gerais, objetivo e política do fundo. Descendo mais ainda, você consegue ver aqui a questão dos dividendos, o quão constante é o pagamento. Então, por esse gráfico aqui, vocês podem ver que não é um fundo imobiliário que tem um pagamento de dividendos muito inconstante, é sempre mais ou menos na mesma média, ó, R$1,30, um mês aqui de dezembro de 2014 foi R$2, que em 2019 foi R$1,40, então assim, já faz aqui uns 10 anos em que ele se mantém pagando mais ou menos essa média de dividendos. Só agora nesse ano de 2020 mesmo que reduziu o pagamento de dividendos, mas com certeza foi por conta dessa questão da crise que enfrentamos. Descendo mais um pouco ainda, você tem aqui o gráfico relacionado ao dividend yield. Descendo mais ainda aqui embaixo, você tem o valor patrimonial do HGBS, como ele se comportou. Então vocês podem ver que o valor patrimonial dele também se mantém levemente constante, no máximo dando uma subidinha. E aqui finalmente é a parte dos ativos. Aqui vocês podem ver que ele tem 16 ativos no total, distribuídos em 5 estados: São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Mato Grosso. Aqui você pode clicar para ver o mapa e olha só que maneiro. Vocês vão dar aqui no Google Maps, né, como eu falei. Aqui no Rio de Janeiro, como vocês podem ver, ele tem um shopping, que no caso é o Via Parque Shopping. Para quem conhece aqui o Rio, sabe que ele é localizado aqui na Barra da Tijuca, um shopping bem frequentado. Tirando o zoom aqui, a gente pode explorar aqui os shoppings que ele possui no estado de São Paulo. E aí, ó, por exemplo, eu não conheço nenhum shopping aqui de São Paulo. Se você quiser conhecer, ver a região, obviamente que um fundo que tenha 16 ativos já é bem diversificado, então isso já é um baita ponto positivo. Mas vamos supor que ele só tenha 2 ou 3 ativos. Se você queira analisar esses ativos, você pode vir aqui, sabe que o fundo é aqui, você pega esse bonequinho aqui, arrasta aqui pra frente e você vê a cara do shopping, que no caso é esse aqui, né? Que no caso pode ser um shopping, pode ser um prédio comercial. Você pode ver aqui a região, né? Dar uma passeada por aqui, ver se tem algum ponto de ônibus, se o lugar parece um lugar interessante. Você pode dar uma pesquisada, né, no endereço. Aí aqui um pouco mais embaixo tem os endereços, né, de todos esses ativos, ó. Além disso, também tem a área bruta locável de cada um deles, no caso desse aqui, ó, de 2.860 metros quadrados.
E o nome, né? O Shopping Jardim Sul, Floripa Shopping, enfim, esses aqui são todos os shoppings que compõem a carteira desse fundo imobiliário. Aqui embaixo você tem um gráfico de taxa de vacância, que também é um gráfico interessante de ser analisado, onde o retângulozinho azul claro é a ocupação e o azul marinho é a vacância física. No caso, os dois se complementam, né? Então aqui, por exemplo, vamos supor, esteja 90% ocupado, então a vacância vai ser de 10%. Então, quanto menor o retângulozinho azul marinho, melhor, né? Vocês podem ver que a ocupação dele se manteve praticamente constante nesse período. Descendo um pouquinho mais, você tem aqui o comunicado do HGBS 11, que é justamente aquela parte da relação com o investidor que eu comentei para vocês, né? Vocês podem ver aqui os relatórios, né? Ver se é bem apresentável, se é tudo claro, objetivo, com todas as informações, né? Esse aqui, no caso, é um ótimo exemplo para vocês verem. E só reforçando, isso aqui não é uma recomendação de compra, estou usando só um fundo imobiliário como exemplo para vocês verem onde achar todas as informações que eu mencionei no vídeo. Enfim, galera, eu acredito que seja só isso. Ó, vocês podem ver, aqui tem gráfico de vacância, comunicado, né, os relatórios, relação com o investidor, localização, né, o mapa para vocês visualizarem tudo que precisarem, quantidade de ativos, gráfico do valor patrimonial ao longo do tempo, gráfico de dividend yield, gráfico do pagamento de dividendos, informações gerais, número de cotas emitidas, segmento, gráfico da cotação, descrição do fundo e aqui em cima ainda tem um número aqui, ó, de liquidez diária, o último rendimento, o dividend yield, o patrimônio líquido, o valor patrimonial, rentabilidade do mês e arrastando para o lado ainda tem o P sobre VP, que é 0,96. Além de que, reforçando, você voltando aqui, você consegue ver todas essas informações aqui em cima, você pode chegar e filtrar, você pode deixar apenas, por exemplo, ó, dividend yield, rentabilidade acumulada, isso aqui eu vou tirar, variação, patrimônio líquido, VPA, tudo isso aqui eu vou tirar também, deixar só a vacância, quantidade de ativos, preço atual eu vou tirar também. Enfim, vocês podem ver aqui, ó, já filtrei para deixar só as informações que me interessam. E é isso, é explorar, achar um fundo imobiliário que te agrade. Como eu falei, eu não uso apenas o Funds Explorer, eu às vezes venho aqui no FIS também, FIS.com.br. Caso vocês queiram explorar o FIS, vocês podem ficar à vontade, também é um bom site, né? Por exemplo, aqui pegando um fundo aleatório, também é praticamente a mesma coisa do que o Funds Explorer, só que o Funds Explorer eu acho que é mais intuitivo, mais fácil de mexer, por isso que eu recomendei ele para vocês. Mas aqui também tem, ó, aviso aos cotistas, os relatórios, enfim, os informes de distribuição de dividendos, no caso dos aluguéis, né? Enfim, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar seu gostei, se inscrever no canal, comentar aí embaixo dizendo o que você achou. E é isso, galera. Meu muito obrigado se você assistiu até aqui. Eu sou o Léo Pérez e esse é o canal Afortunado.